num planeta de provas e expiações. Logo, eu diria que quase que 99% das pessoas que vivem aqui não são anjinhos. Não somos anjinhos. Não somos. Se alguém achava que era anjinho, desculpe a frustração. Não somos anjinhos. Não somos anjinhos por uma série de situações oriundas, da nossa história maior, da nossa história espiritual, sobre a qual não temos plena consciência. E essa é uma outra dádiva de Deus. Que bom que não temos plena consciência. Ao nascermos, ao renascermos, somos agraciados com o esquecimento das vidas passadas, porque a gente deve encarar essa nossa vida como uma possibilidade grande, e até para que a gente possa resgatar algumas questões passadas, a gente precisa não saber, não lembrar. A gente só precisa ter a fé e a consciência de que aqui estamos, porque de alguma forma optamos, escolhemos aqui estar, assinamos, como eu costumo dizer, um contrato em duas vias, ficou uma via do outro lado, assinada por nós, e essa via vai ser apresentada para a gente assim que a gente retornar para a espiritualidade. A gente vai reler essa via e vai pensar a respeito daquilo que de quantos degraus a gente conseguiu subir nessa série, como séries na escola, o quanto a gente conseguiu aprender nessa série, e se a gente foi aprovado para a série seguinte, se ficou em recuperação, ou quem sabe até reprovado, quem sabe até tendo que fazer a série de novo. E a principal matéria que a gente estuda nessa escola é a maneira de se reformar, essa reforma íntima que todos nós precisamos assumir com ela um compromisso grande, todos os dias, insistentemente, incansavelmente, principalmente quando a gente fica diante daqueles momentos em que a gente acha que não tem jeito, principalmente quando a gente enfrenta aquelas épocas da nossa vida em que a gente percebe que, meu Deus, como é difícil melhorar, como é difícil ser melhor. E o que significa ser melhor? Ser melhor significa dar um passinho adiante com relação às questões que a gente conhece de nós e que sabe que precisam ser reformadas. O ponto de partida da nossa reflexão é a questão 192 do Livro dos Espíritos, que pergunta assim: pode alguém, por proceder impecável na vida atual, transpor todos os degraus da escada do aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro, sem passar por outros graus intermediários? A resposta é não, não. Pois que o homem julga perfeito, o que o homem julga perfeito, longe está ainda da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e incompreensíveis. Poderá ser tão perfeito quanto o comporte a sua natureza terrena, mas isso não é a perfeição absoluta. Então a pergunta 192 do Livro dos Espíritos, ela nos coloca uma questão que ao mesmo tempo ela é inquietante, mas ao mesmo tempo ela é elucidante. Ela nos esclarece uma coisa muito importante. É possível, se eu for muito bonzinho, se eu proceder impecável na vida atual, é possível eu subir vários degraus de uma vez só e me tornar irmãozinho de Jesus? Ou seja, me tornar, se eu caprichar nessa minha reencarnação, será que eu não consigo vencer mais de 1000 degraus? Eu já ouvi alguns irmãos nossos falando: eu acho que essa é a minha última reencarnação. Eu acho. Você conhece alguém assim? Já ouvi dos irmãos. Acho que deve ser a minha última vez que eu vim aqui. Eu estou passando por cada coisa que não é possível. Eu não reencarno mais, eu estou pagando todas dessa vez. Então, essa pergunta tem a ver com isso. Essa pergunta 192 do Livro dos Espíritos tem a ver com isso. É possível, a partir do nosso procedimento, a partir do que acontece conosco nessa vida, a gente pular degraus? E a resposta é muito clara: não. Porque aquilo que a gente julga a perfeição, longe ainda está do que é realmente perfeito aos olhos de Deus. Nós entendemos aquilo que a gente consegue entender. É igual o que a gente explica para uma criança de 2 anos de idade, não é? A gente chega para uma criança, ela faz uma pergunta para a gente, e a gente explica para ela de que jeito? De um jeito que ela entenda. Mas a gente não diz tudo.
Por que a gente não diz tudo? Porque essa criancinha de 2 anos de idade ainda não pode entender tudo. Então a gente diz de um jeito que ela entenda, mas nem tudo é dito. É mais ou menos assim para a gente. Nós temos ainda por volta de 2 aninhos de idade. Então aquilo que conhecemos e aquilo que julgamos perfeição, muito longe ainda está daquilo que de fato é a perfeição. Isso tudo é para a gente dizer assim, falta muito caminho pela frente. Não tenha pressa. Não fica com pressa. Não fica achando que está perto da gente se purificar. Eu vou arriscar que cada um aqui tem no mínimo mais umas 200 reencarnações. Assim por baixo. Né? É só pensar assim. Jesus, sabe quantos anos tem o planeta Terra? Tem 5 bilhões de anos. 5 bilhões de anos. Quando o planeta Terra foi criado, Jesus foi designado espírito governador e protetor desse planeta. Ele já era um espírito puro, certo? Já se passaram 5 bilhões de anos. Olha, quando Jesus não evoluiu, Jesus evolui? Ué, claro que sim. Os espíritos puros têm suas subgradações. Né? Olha quando Jesus já não evoluiu nesses 5 bilhões de anos. Né? E aí, será que a gente fica achando, né? Tem a ousadia de achar que mais uns 50 aninhos a gente está chegando lá. Né? Então, por que eu estou começando falando disso? Que é para a gente tranquilizar o peito. Tranquiliza. Nós precisamos comemorar pequenos passos. E é dessa forma que a gente precisa encarar a nossa possibilidade de reforma íntima. Em primeiro lugar, a gente tem que pensar o seguinte: a gente tem que se reformar e tem 2 caminhos a seguir. Com martírio ou sem martírio? A gente escolhe. Eu posso me reformar comprando um chicote e a cada vez que eu faço uma coisa errada, eu faço cataplaft. Você não presta, você não faz nada direito, você é um horror, né? Você não merece nada, e tirar sangue de mim mesmo. Eu posso fazer isso. Tem muita gente que faz. Né? Tem muita gente que cobra tanto de si mesmo, que mesmo quando faz uma coisa boa, fica aborrecido, não consegue ficar feliz por aquela coisa boa que fez. Porque queria fazer a perfeição. Meu querido irmão, minha querida irmã, não tem perfeição ainda para nós. A gente está muito longe. Vamos parar com essas ousadias, né? Sabe por quê? Enquanto a gente fica aborrecido porque não foi perfeito, a gente perde a oportunidade de comemorar um passinho que deu. Puxa, fiquei uma semana sem brigar com o meu marido. Né? Comemora isso? Comemore. Né? Nossa, eu passei um dia sem falar mal de ninguém. Comemore isso. Comemore isso. Né? Eu estou há 3 dias me alimentando de coisas que eu preciso, que o médico passou. Eu estou há 3 dias. Nossa, comemore isso. Comemore isso. Eu consegui hoje, lá no trabalho, me falaram coisas para me provocar, e eu consegui respirar fundo, olhar para o irmão que falou e não responder à altura. Meus parabéns. Você está de parabéns, você hoje deu um passo. Você conseguiu. Ah, mas eu me conheço, semana que vem eu não vou aguentar. Perdoe-se e começa de novo. O próprio exemplo da reencarnação é para isso, é para a gente entender que nós precisamos encarar um eterno recomeçar. Nossa, mas eu comecei uma dieta e falhei. Começa de novo. Os médicos, inclusive, já dizem, a melhor dieta é aquela que toda vez que você sai dela, você volta no dia seguinte. Essa é a melhor dieta. Porque a gente adora sair da dieta para não voltar mais, né? Para falar, já comi esse pedacinho de bolo, me dá um pedacinho de picanha. Né? É o contrário, já comi esse pedacinho de picanha, me dá um pedacinho de bolo. Né? Não quero mais voltar. A gente, quando pisa na bola, tem um quê de satisfação? Ai, estava pesado demais. Não foi bom pisar na bola, porque eu desisto de mim mesmo. E não, a evolução se baseia na insistência, na comemoração do pequeno passo, no meu auto-parabenizar. Eu me auto-parabenizo. Agora, eu posso fazer isso com martírio, ou eu posso fazer isso sem martírio. O que significa fazer isso com martírio? Significa não se perdoar. Significa cada vez que pisa na bola, sofre, não se perdoa, me perdoa por isso.